É, a ínclita geração são os 5 filhos varões de Dom João I e a filha, né? Por que é importante lembrar? Por que ela foi chamada de ínclita geração? Porque era uma geração muito importante, eram pessoas notáveis. E aí tu falaste lá do Afonso, né? Dom Afonso, que era também filho de Dom João I, mas não era filho de Dona Filipa, que veio da origem à Casa de Bragança. Eu achei a imagem, tá? Mas ele não faz parte eu dessa ínclita geração. Achei, já vou compartilhar ela aqui, tô só preparando aqui, tá? Já vai aparecer aqui. Então, ela... É que você mandou no... achei, esta ínclita geração... Hã? Achei, esta tá lá. ínclita geração aí, ó, vê que ela está formada pelo Dom Duarte, que é o primeiro, é o que não está aparecendo o nome ali, que é esse que tu vais falar, que foi o rei, né? O segundo foi o Dom Pedro. O Dom Pedro, ele foi regente do reino de Portugal. Tá? O Dom Henrique foi regente do reino de Algarve. Tá? Por que eu citei, tu falaste ali na conquista de Ceuta, e é importante a gente lembrar isso, porque o Dom Henrique, como regente do reino do Algarve, ele formou a Escola de Sagres, é uma escola de navegadores, e ela deu esse caráter aí de navegações e de expansão do Império. Né? Até então, você vê que estava falando de 1385, né, que foi quando ele foi alçado ao reino Dom João, e Ceuta só foi ser descoberta ou conquistada em 1414, parece. Bom, não importa, mas foi alguns anos depois. Só um parênteses. O Dom Henrique, ele viveu por 66 anos e ele faleceu em 1460. E o ano que ele faleceu foi o ano que Portugal chegou na Ilha da Madeira e em Cabo Verde. Então, ele foi extremamente fundamental durante todo o século XV, primeira metade até 1460. Ele foi o grão-mestre da Ordem de Cristo, que impulsionou os descobrimentos. Foi ele que organizou e preparou todo o terreno para os descobrimentos. Só para somar. Muito interessante esse gráfico aí. E o Dom João é considerado um herói africano, porque o Dom João participou das batalhas de conquista de Ceuta e de outras que passaram a fazer parte na África, né? E ele até, inclusive, ele morreu lá. E o Dom Fernando também. Então, por isso ele é considerado... O Dom Fernando é o que deu a origem ao ducado de... Como é que é o nome? De Aveiro. Então, é uma linhagem importante que veio a ser também... Aí é importante a gente saber. A gente vai chegar lá, né? Lá no massacre dos Távora, a linhagem que foi extinta lá foi a descendência de Dom Fernando. Tá? Que depois, lembrem dele, lembrem de Dom Fernando, que depois a gente vai voltar a falar. Dom João morreu em batalha, o Dom Henrique ele dizem que Dom Henrique era pai de Cristóvão Colombo. E a Dona Isabel foi duquesa de Borgonha. Ela se casou com o Duque de Borgonha e foi duquesa de Borgonha. Então é só para ressaltar o que é a ínclita geração e a importância de cada um deles, né? Agora a gente só fala de Dom Duarte e um pouco ali de Dom Henrique, tá? Mas tem também o Dom Pedro, né? O Dom João, o Dom Fernando e a Dona Isabel. Muito bom. Vamos em frente. A questão dos Távora é interessante, né? Porque isso vai ter a ver depois também com aquele terremoto. Você sabe, né? Que existe teve até uma pessoa, até tinha separado aqui, para quem quiser pesquisar depois, sobre o Gabriel Malagrida, que foi um padre jesuíta que foi condenado como herege por pressão de Marquês de Pombal no âmbito do processo dos Távora, né? Mas ele tinha lançado uma tese de que aquele terremoto tinha sido um castigo divino. O nome dessa tese
de 1756, um ano após apenas, né, o terremoto que destruiu Lisboa, juízo da verdadeira causa do terremoto, em que antes ele reputava a catástrofe como sendo um castigo divino e onde defendia que o infortúnio dos desalojados só se consolaria com procissões e exercícios espirituais. Ele vai acabar depois sendo executado. E aí a gente já estava no período dos Braganças, né? Vamos e era o na terceira dinastia. Dom José, o 18º rei. Aliás, 18ª geração. Lembra que eu falei das 17 gerações? Aí já era Dom José da 18ª geração. E a rainha que sucede Dom José é a Dona Maria. O que a Dona Maria fez? Dona Maria acreditou nesse frei. E o que ela fez? Ela tentou reabrir o caso dos Távora. Dona Maria, ela perdeu o filho, ela perdeu o marido, Dom José, né? Aliás, perdão, perdeu Dom Pedro, né? Dois reis depois de Dom José veio Dom Pedro. Ela perdeu Dom Pedro, o marido, e depois ela perdeu o príncipe, o filho dela, o príncipe perfeito. E ela entendeu a maldição que havia aí e tentou reabrir o caso dos Távora para tentar livrar o povo, o país e a família de Bragança desta maldição. E o que dizem da Maria hoje na história? Qual é o cognome da rainha Dona Maria I hoje na história? É a louca. Dizem que ela era louca, interditaram ela, e aí o segundo filho dela, né, assumiu a regência do reino, que é o nosso conhecido aqui como Dom João VI. Na época ele ainda era o príncipe regente Dom João.